Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, Pokémon Horizontes, episódio 33. Episódio bem interessante, é um encontro com o Rayquaza, finalmente, mas assim, muitas coisas ainda ficam naquele nevoeiro de dúvidas, algumas situações que a gente, enfim, não sabe muito bem aonde vai dar, mas ainda assim, episódio muito interessante. Eu não postei review ontem porque, bom, a gente tá em época de lançamento da DLC, então eu acabei priorizando a DLC, mas isso é só durante essa semana mesmo. Na próxima semana tudo volta ao normal. E a gente tem que conversar também, né, durante essa semana sobre novos episódios que foram revelados e outras coisas. Então deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá pra mais uma review. E quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Bora lá! Bom, o episódio começa com o Amit e os seus capangas encontrando finalmente rastros do Rayquaza em um radar. E aí o Amit não perde tempo, vai de Corviknight, começa a voar por ali porque ele já está indo de encontro com o Pokémon. Bom, e a gente não pode esquecer que no último episódio, ali com o Roy, todos, depois de, enfim, se darem com o Lapras, o Rayquaza acabou aparecendo no céu. E eles querem tentar algum tipo de comunicação com o Rayquaza, mas eles são meio que impedidos, porque logo em seguida o Amit já chega com o Corviknight e decide travar uma batalha com o Rayquaza, deixando o Rayquaza muito furioso. Inicialmente parecia que o Rayquaza estava até tranquilo, mas essa iniciativa do Amit colocou tudo por água abaixo. Não só isso, a batalha do Amit foi muito interessante. Ele acaba usando o Ceruledge em combinação com o Corviknight, porque ele percebe que ataques à distância não vão funcionar muito bem. Então, em usar o Corviknight combando com o Ceruledge, isso faz com que o Ceruledge consiga chegar mais próximo do Rayquaza. E essa batalha foi muito intensa, mas não tem jeito. O Rayquaza é um dos Pokémon, se não o Pokémon mais forte do Lucius. E, consequentemente, o Ceruledge não deu nem pro cheiro. E apesar da batalha ter sido bem intensa e, enfim, eles conseguirem se esquivar, altas coisas, ficou uma coisa pau a pau, mas no momento que o Ceruledge foi pego, acabou, ele foi jogado com tudo pro chão e acho que vários Dragon Balls foram jogados pra cima dele. Foi assim, bonito de se ver, mas foi triste pro lado da Mitchell, porque, bom, o Ceruledge deve ter apanhado muito naquele momento. E é interessante que, ao mesmo tempo, o Roy quer a todo custo conversar com o Rayquaza e quer que o Amit pare. Só que o Fridge tenta meio que proteger o Roy, porque ele está se colocando numa zona de risco, e acaba puxando ele de volta ali por meio dos Trovonautas, mesmo ele resistindo. Enquanto a Diana também quer fazer o mesmo com a Liko. Mas a Liko diz que o Terapagos quer falar com o Rayquaza, eles precisam conversar. Mas a Diana assume que aquele não é o momento, mesmo ela sabendo que isso precisa acontecer. E aí, bom, a gente já parte, né, para um outro momento, que é esse momento que o Amit é derrotado e percebe que os Trovonautas estão próximos. Então o Rayquaza, no momento de fúria, usa um Draco Meteor e vai pra cima dos Trovonautas. O Charizard e o Arcanine tentam lidar com aquilo tudo, mas o Terapagos acaba sendo o que salva o dia. E é tão incrível porque a Liko acaba entrando na frente do Roy pra proteger ele, e aí vem o Terapagos. Foi muito lindo porque ele dá um salto e ele se transforma na forma original dele. E é bem interessante que ele acaba usando o movimento especial dele, que cai basicamente um monte de cometa, assim, é muito lindo. E bate de frente com os meteoros do Rayquaza. E os dois se encaram, mas o Terapagos não consegue manter essa forma por muito tempo. Então, provavelmente foi o máximo que ele conseguiu. E aí, ele acaba já caindo e o Rayquaza acaba indo embora. Bem tenso, porque eles primeiro querem entender porque o Amit estava ali. E Fridge estipula que, bom, provavelmente eles estavam, né, já bolando alguma coisa. Mas agora eu tenho elementos que eu gostaria de puxar sua atenção. O primeiro é a Diana chorando, porque acho que ela se emociona com esse momento de encontro com o Rayquaza. É algo que ela sempre esteve atrás, e ela nunca chegou nem perto. E eu acho que quando você corre tanto atrás de uma coisa, né, obviamente você vai ficar emocionado quando você finalmente chega até ela. E o momento, inclusive, que o Roy, depois que eles entram no dirigível e percebem que o Terapagos está bem, etc., o Roy está do lado de fora do dirigível, pensando do que ele poderia ter feito a mais.
como se ele quisesse ficar mais forte. Esse é, assim, um highlight que eu preciso colocar aqui, porque parece muito bobo, mas talvez nesse momento seja quando o Roy perceba com que ele está lidando. Mesmo ele tendo batalhado lá atrás, as situações que aconteceram lá atrás com o Rayquaza, talvez aqui vendo a Mitchell, por exemplo, levando a surra que levou, talvez seja o momento que ele acorde e perceba, não, da próxima vez eu vou conseguir fazer alguma coisa. Então, isso é um estalo pro Roy e eu acho que é muito importante a gente se focar nesse momento. Bom, o segundo bloco ele é um pouco mais tranquilo, apesar de termos uma batalha interessante, mas antes dessa batalha a gente tem um diálogo muito importante da Diana com o Fried, e isso direciona inclusive a Diana para, enfim, o seu futuro, né? Em resumo, esse diálogo é sobre o Rayquaza e a transformação do Terapagos. Eles estipulam que talvez o Terapagos não conseguiu se manter naquela forma por algum motivo que talvez seja a energia que ainda falta para ele. É difícil dizer qual seria essa energia, mas eles acreditam que talvez seja pela ausência dos outros Pokémon do Lucius, e isso faz com que o Fried exploda de energia em querer pegar os outros dois que faltam. Além disso, eles teorizam que talvez o Rayquaza esteja querendo testar os poderes do Terapagos. Então, assim, são situações que eles ficam estipulando, especulando, etc. E aí a Diana acaba revelando que ela pretende sair dos Trovonautas por um momento, justamente porque, bom, primeiro não faz o estilo de aventura dela, o formato dos Trovonautas, ela gosta de viajar sozinha e fazer as coisas do jeito dela. E ela disse que ela tem um amigo explorador, que é, né, a gente sabe, o Humber, um ex-amigo, não sei, mas ela quer investigar melhor esse cara, porque ela acredita que todos podem estar em risco de alguma forma. Então, enquanto o Fried, a Liko e os outros vão atrás dessas situações com os Pokémon do Lucius, ela vai investigar os exploradores. Então, isso é bem interessante, porque vai provavelmente nos dar um pouco dos paralelos aqui, né? A gente vai ter um pouquinho, talvez, de uma ótica da viagem do Fried, e às vezes, quem sabe, um pouquinho da Diana. Seria muito legal. Não gostaria que eles descartassem essa personagem só porque sim. E aí o Fried fica muito animado. E é interessante até mesmo, né, por parte da Diana, porque ela fica feliz em ter encontrado com o Lapras, o Terapagos, o Rayquaza, e ela fica até feliz até mesmo de ver a transformação do Terapagos. Então isso também foi bacana, dela expressar ali a emoção dela com isso. E ela acaba trocando essa ideia com o Fried, que é muito massa. Mas aí ela diz que ela tem uma coisa a mais pra fazer, né? E aí a gente corta já pro Roy ali no campo de batalha que tem no dirigível dos Trovonautas. Ele está olhando a Pokébola e ele está se perguntando como eu poderia enfrentar o Rayquaza. Bom, e aí a Diana vai até o Roy, que está deitado ali no campo, tentando entender o que ele pode fazer, e ela convida ele e a Liko para uma batalha. Ela diz que eles são bons treinadores, mas eles precisam treinar mais, e ela quer proporcionar uma batalha com eles. E essa batalha, ela é muito interessante, mas ainda assim a gente percebe como Liko e Roy estão, assim, babies, né? Nessa situação de treinadores, porque eles ainda estão engatinhando. Os Pokémon deles são uma fofura, a batalha é muito fofa, tem elementos muito fofos com o Fuecoco, com o Sprigatito, é muito divertidinha. E lógico, o Arcanine acaba sendo um problemão ali pra eles na batalha, porque eles não sabem muito bem como lidar, porque o Arcanine basicamente neutraliza qualquer movimento, seja do Roy, né, com o Fuecoco, ou seja da Liko com o Sprigatito. Então acaba sendo uma situação bem incômoda pra eles, em como pegar um ponto cego ali do Arcanine e conseguir de alguma forma emplacar algum ataque. E aí, durante a batalha, a Diana acaba usando o Sunny Day com o Arcanine. E depois, meio que de quase derrotar ali o Sprigatito e o Fuecoco, eles acabam ficando meio que energizados com esse Sunny Day. E a Liko acaba virando pro Roy falando: vamos lutar, vamos batalhar
do nosso jeito. Aí o Roy já começa a cantar aquela musiquinha pra dar aquela energia. Sprigatito não gosta muito, não vai muito com a cara dessa música. Mas aí eles começam a atacar novamente. E, bom, é muito semelhante ao que já aconteceu em outras batalhas. Com a fumaça que o Arcanine acaba gerando ao tentar se proteger da folhagem do Sprigatito, o Fuecoco acaba chamando a atenção dele com o lança-chamas, fazendo com que ele perca tempo disputando ali o lança-chamas. E o Sprigatito, bem na surdina entre a fumaça, vai e dá um arranhão no Arcanine. Eles ficam muito felizes porque, bom, eles conseguiram achar um ponto cego e emplacar um ataque. Lógico que isso não fez com que o Arcanine fosse derrotado, mas foi o suficiente para eles ficarem felizes com, bom, conseguir, né, pegar o ponto cego do Arcanine. E a batalha termina ali, e eu acho que, tipo assim, a gente percebe que, como estratégia, já existe uma sinergia muito boa entre eles. Agora eles precisam ficar mais fortes. Eu vi o pessoal falando, e eu concordo também, que em parte do episódio você sente que eles poderiam ter evoluído ali. Mas eu ainda talvez acho que não é o momento, porque você percebe o quanto eles ainda estão engatinhando em quesito de força. Talvez a gente precise ainda de mais uma leva de 1 ou 2 episódios que se foquem em Sprigatito e Fuecoco para a força deles. E aí sim a evolução vir. Porque aqui já está mais do que entendido. Eles precisam ficar mais fortes. E eu acho que o roteiro começa a trilhar esse caminho das pedras para que Fuecoco e Sprigatito passem a ficar mais fortes e, consequentemente, Lico e Roy e, quem sabe, seus outros Pokémon. Então, vamos ficar atentos nisso. Mas, depois da confraternização ali entre Lico e Roy com o Fridge, enfim, eles ficando mais fortes e reconhecendo que eles precisam sempre lutar do jeito deles, a gente corta pro momento que o Amityville chega na base dos exploradores e acaba conversando com o Humber. E ali ele acaba falando que, bom, ele encontrou com o Rayquaza e o Humber diz, né, pra ele, e aí, como é que foi? Ele diz que, tipo, eu perdi. E aí o Humber diz, então você sabe o que você precisa fazer. E aí o Amityville termina com um olhar muito furioso. Eu preciso ficar mais forte, de mais poder. E o episódio termina assim. E a gente provavelmente vai acabar encontrando, né, uma série de treinamentos ali do Amityville. Quem sabe uma adição de um novo Pokémon que seria muito legal. Eu gosto do Amityville, mas assim, a ideia dele ficar sempre rotacionando entre Corviknight e Cerulege, pra mim não é tão empolgante. Eu gostaria que ele tivesse pelo menos mais uns 2 Pokémon e que essa combinação entre os Pokémons dele fossem maior. Então vamos ver, quem sabe. O episódio termina assim, e foi um episódio muito interessante. Eu acho que a gente tem que se apegar nesses momentos, porque Horizontes, como eu falei, e continuo falando, tem o seu tempo, tem o seu jeito, não adianta. Vai ser aos poucos que as coisas vão acontecendo. E aqui eu acho que é um momento onde a gente percebe que, por parte dos personagens, eles saem um pouquinho daquela zona de conforto, que é achar que tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo feliz, tá tudo tranquilo. Não. Temos coisas que eles precisam trabalhar neles e eles reconhecem isso. Então, do jeito deles, eles vão fazer. E a gente vai acompanhar. Gostei do episódio, gostei da batalha. Esse encontro do Rayquaza com o Terapagos eu achei fenomenal. Eu ainda sinto falta em Pokémon, principalmente entre esses lendários, a fala. Eu acho que isso deixa muito gostoso de acompanhar o EP. Se fosse o Terapagos, se fosse o Rayquaza, eu gostaria de um pouco de comunicação. Isso em Pokémon, às vezes fica umas coisas bem que interpretativas, sem você precisar ouvir eles falarem, mas é interessante quando existe um diálogo entre eles. E eu gostaria que isso tivesse acontecido já nesse encontro, se possível em algum momento, né? Mas aqui eu adoraria que algo do gênero tivesse acontecido. Sinto falta do Miau às vezes por conta disso. Mas, tirando isso, esse encontro foi muito massa. E a forma como o Rayquaza foi impiedoso com o Cerulege também foi muito bom. Do tipo, não toque em mim novamente. E se coloque no seu lugar, aí no chão, explodido, amassado, enfim, seja lá o que for.
Episódio muito fantástico nesse quesito. O lance da Diana também gostei bastante, como eu falei pra vocês. Quando você busca alguma coisa e você finalmente encontra, é emocionante. Se você se colocar na perspectiva da Diana, ela recentemente encontrou com o Terapagos. Ela acabou de encontrar o Lapras, que ela vivia indo atrás e nunca encontrava. E agora o Rayquaza. Então, tipo assim, eu imagino que o que eles querem passar com a personagem chorando é a carga de emoções que ela tem ao encontrar tantas coisas que ela buscava por mais de 30 anos. É fantástico. É um tato interessante com a personagem aqui. O Frid também animado com a busca, né? Porque agora falta o Cleaver e o Entei. E ele tá animado com isso. E também o momento que a Diana decide que é a hora dela sair. E o próximo episódio também deve se focar um pouco nisso. Gostei bastante. E sobre a batalha da Liquid e do Roy, volto a dizer. Do jeito deles, vai acontecer do jeito deles. Mas eu acho que a gente vai encontrar Liquid e Roy mais fortes para os próximos episódios. 2024 deve ser o momento de Liquid e Roy finalmente entrarem em ascensão. A não ser que o anime não valorize nenhuma palavra que eles coloquem na boca desses personagens, o que eu duvido. Então, o momento eu acho que está próximo da gente ver de fato o desenvolvimento de Liquid e Roy. Vem aí, tá? No mais, eu acho que foi um momento interessante, um divisor ali para situações que podem acontecer para o futuro. E o Terapagos. Com a DLC, algumas coisas ficam um pouco mais, assim, instalando na cabeça, né? Principalmente de como talvez o Lucius teve acesso a esse Pokémon e ao colar, no caso a pedra. Então, a gente deve conversar durante essa semana sobre isso, mas ainda assim, gostei bastante do episódio. Episódio, pra mim, 5 estrelas. Poderia ter sido melhor, eu acho que todos os episódios sempre podem ser melhores, mas nesse eu acho que também cumpre o que queria, né? Esse momento, inclusive, que o Amityville se encontra com o Rayquaza, é o momento que a gente queria ver, e coloca ele também no lugar dele, só que ele quer mais poder. Assim como o Roy e Lico, do jeito deles, o Amityville tem o próprio jeito de conseguir mais poder, e eu imagino como isso não deve ser, tipo assim, pesado pra ele e pros Pokémon, porque acredito que a batalha, o treino, enfim, seja intenso pro lado do Amityville. Então, vamos ver no que vai dar. Um forte abraço, quero saber a opinião de vocês, a gente se vê logo logo. Fui!